Vamos lá para a pergunta. Bom dia, gostaria de saber sobre um assunto que não vejo ninguém falar sobre barulho na carenagem da PCX. A minha 2022 está fazendo umas vibrações na carenagem frontal. Alguém sabe o que fazer com isso? Jéssica Martins da Rosa. Jéssica, acontece o seguinte. Como a PCX é uma moto que não foi muito planejada para o nosso tipo de terreno, bastante acidentado, cheio de buraqueira, etc, etc, etc. Sim, o processo de afrouxamento de todos os parafusos e garrinhas fixadoras na carenagem frontal da PCX, ele é abreviado. E aí você precisa de dois processos. O primeiro é ir numa concessionária Honda nas suas revisões e toda vez que você for fazer a revisão pedir para apertarem esses parafusos e verificarem essas garrinhas fixadoras se elas não estão se deteriorando. Se for o caso, fazer a troca tanto dos parafusos quanto das garrinhas fixadoras. Uma outra questão que a gente precisa levar em consideração é: a sua moto é 2022, provavelmente você deve ter comprado ela 0 km, mas também, quando não se compra a moto 0 km, pode acontecer do dono anterior ter caído com a moto, ter causado a quebra dessas carenagens e aí ela ter as carenagens dos fixadores quebrados. Essas carenagens dentro da PCX, elas não têm fixadores muito fortes, eles são relativamente fracos. Então, a quebra ou o dano dos parafusos e também das preguinhas fixadoras pode ocorrer com bastante antecedência na moto. É questão de ir na concessionária, pedir para efetuarem o reaperto, caso esteja na época de você fazer a revisão, ou você pedir para um mecânico abrir a parte frontal da sua moto, desmontar a bolha, a moldura, a bolha inferior, tirar a mesa, tirar as duas carenagens laterais e aquela carenagem central que cobre a entrada de abastecimento de combustível e também o slot, né, no caso o bolso, e aí fazer todos os apertos desses parafusos, porque às vezes até as fixadoras metálicas onde os parafusos são parafusados, né, elas podem estar abrindo, então você precisa fazer isso. É normal, é muito comum, toda PCX depois de uma certa quilometragem vai fazer esse barulho. Algumas soluções são mais feitas em casa, são mais ortodoxas, outras menos ortodoxas. Por exemplo, eu dou manutenção na minha moto, basicamente de tudo, só não faço o sistema elétrico dela. Basicamente tudo que acontece com a moto, eu sei abrir e consertar. Tenho vários vídeos no canais falando de troca de amortecedor, de banco, de pane elétrica, etc. Pneu, paralamas, troca de retentores, tudo. Mas basicamente o que eu fiz para cuidar disso de algum tempo é: eu retirei onde tem os parafusos, principalmente a fixação das carenagens laterais com o farol, e coloquei amarrado com enforca-gatos de 4,5, de 5, às vezes de 6 por 40 centímetros, que ele dá uma boa esticada, e aí toda vez que eu for retirar é só reapertar esses enforca-gatos quando eu sentir que está fazendo algum barulho. Mas vai de pessoa para pessoa. A minha moto é 2014, ela não está mais na garantia da Honda. Então eu posso fazer com a minha moto, em relação às carenagens dela, bem o que eu bem entender. Já não é o caso de quem tem uma moto 2022, que não personalizou, não enfiou um monte de bugiganga nela, e portanto a moto ainda está em período de garantia. Estando em período de garantia, é conveniente que quando você for fazer a revisão na Honda, você peça para eles apertarem os parafusos e, se for o caso, possivelmente, eles trocarem todos os parafusos e as garrinhas fixadoras, e aí você paga isso por fora, tá certo? Espero ter respondido sua pergunta. Qualquer outra dúvida é só entrar em contato conosco no canal, ou nos próprios comentários aqui, ou no grupo da PCX, nos grupos da PCX, que é por onde eu retiro essas perguntas, tá certo? Dito isso, um forte abraço. Até a próxima!